pastor Valério e a pastora Sônia, que estão lá em Brasília e que presidem esse Ministério Batista Shekinah. Nós temos também Luiz Eduardo, os nossos amados pastores Ritiele e pastor Rodrigo. Hoje eu estou com essa missão privilegiada de trazer a palavra do Senhor, amém? Abra a Bíblia de vocês no livro de Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses 4, lá no finalzinho. Colossenses capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatente sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Amém? Curvemos as nossas cabeças, Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Nós bendizemos o teu nome e agradecemos a tua presença gloriosa. Pedimos, Espírito Santo, que revela-nos a tua palavra, que abra-nos entendimento, que leva cativo os nossos pensamentos obedientes à vontade de Jesus Cristo, que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor nos reservou para esta noite. Em nome de Jesus que nós oramos, já te agradecendo. Amém e amém. Amém, amados? 2 versículos breves acerca do que Paulo fala sobre Epáfras. Epáfras é alguém bem pouco conhecido e a gente hoje vai aprender um pouquinho com ele. Eu amo como o Senhor muitas vezes me leva aos menos conhecidos. Pode diminuir um pouquinho o retorno. Como o Senhor nos leva aos menos conhecidos para que nós aprendamos que no anonimato, no silêncio, há muito que se aprender e há muito que se fazer. Há muito que ser confiado a nós, quando nós não estamos diante dos holofotes, quando nós não somos o ponto central, não estamos num lugar de visibilidade. E o Senhor usa esses, quase anônimos, porque há um nome para ele aqui, ele é lembrado e citado justamente pela relevância do que nós vamos aprender com ele hoje. Amém? Fala para o seu irmão, você veio aqui hoje aprender sobre constância. Amém? Você veio aqui hoje aprender sobre constância. Eu vim aqui hoje aprender sobre isso. A nossa ministração chama Constância que marca o exemplo de Epáfras. Há muito que se falar na Bíblia sobre constância, há nomes muito mais conhecidos, dos quais um livro inteiro da Bíblia leva o seu nome. O próprio Cristo é a nossa maior referência de constância e de tudo que é bom que a gente possa reproduzir e aplicar, mas com Epáfras, há uma lição, ou algumas lições muito valiosas sobre constância e sobre a nossa caminhada com Cristo, amém? Então, a gente hoje vive um período em que a gente tem muita dificuldade de ser constante. Eu acredito que hoje, muito mais do que numa sociedade com muito menos acesso a tecnologias e mídias sociais, nós não tínhamos tanta dificuldade. Eu acredito que para quem viveu há umas 3, 4 décadas atrás, não tenha tido tanta dificuldade, gerações, não tenha enfrentado as mesmas dificuldades que nós enfrentamos com o número de distrações, com o número de estímulos que nós temos para nos tirar da constância. Mas a gente vive um momento em que a gente também é super estimulado a começar muita coisa, a gente tem muito especialista de muita coisa, muito facilmente encontrado, né, e que se a gente vai estudar um pouquinho a fundo, você vai ver que de repente você está dando créditos a alguém que nem é especialista no que está dizendo, e nem mesmo vive aquilo que está dizendo, ou experienciou algo concreto e fundamentado daquilo que está propagando e lhe ensinando a fazer. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Nesse sentido, Epáfras foi uma pessoa que Paulo, estando na prisão, achou pertinente, ao falar para a igreja de Colossos, destacar
a sua constância, a maneira como ele trabalhava em prol do reino de Deus, o que ele fazia, como ele conduzia, com o que ele se importava, o que ele dava valor. E com a maneira como nós hoje podemos olhar para o exemplo dele e nos espelhar. Não é muito fácil a gente dizer, hoje eu vou começar um projeto, eu vou emagrecer alguns quilos, eu vou começar a academia, e é sempre a segunda-feira o dia de início, né? Quem nunca? E aí segunda-feira eu vou começar a malhar. Segunda-feira eu começo, eu vou começar meu curso, eu estou com aquelas aulas para fazer, eu estou com tal curso para fazer, eu estou com tal projeto. Esse mês eu vou começar, essa semana eu vou começar. Pode reduzir mais um pouquinho meu retorno, por favor? Esse mês eu vou começar, essa semana eu vou começar. E aí quando você pensa, começa com aquele gás lá em cima, com aquela determinação de iniciar, ocorre o quê? Você fez a primeira semana, está bem alto aqui o eco para mim. Você fez a primeira semana, maravilha, foi lá, deu tudo, estava com toda a energia, todo vapor. Você foi a segunda semana, ainda está um pouco naquela energia do início, naquela adrenalina do início, da novidade. Na terceira semana você já não foi com a mesma força, você já não conseguiu ir os 5 dias, você já foi 3. Na terceira semana você já foi 2 dias, 1 dia. E aí no segundo mês, fala para o seu irmão, no segundo mês. Gente, 1 mês hoje, com os dias abreviados que nós já vivemos esse tempo, passa parecendo que foi 1 semana, fala sério. Quando a gente vê, hoje é novembro, daqui a pouco é Natal, e feliz 2026. É muito rápido, os dias estão passando muito rápido. E aí quando você acha que iniciou, quando você acha que, não, agora vai, daqui a pouco você já está vendo outra coisa da qual você poderia dar início, da qual você poderia empreender, ou alguma coisa que você já começou e parou lá atrás e diz, não, mas agora eu vou voltar e eu vou terminar. E a gente vive um ciclo em que a gente começa muita coisa, em que a gente se planeja para começar, mas falta a constância para continuar, para terminar, ou para simplesmente permanecer. Porque um projeto, porque a atividade física, por exemplo, não é algo que você deva fazer e parar. Não é verdade? A gente precisa continuar fazendo e cultivando o hábito para uma vida saudável, ativa, né? Sair do sedentarismo. Se você tem vontade de desenvolver ou de praticar alguma modalidade específica, de se tornar um atleta de alguma modalidade, você vai investir muito mais nisso, no seu preparo, na sua qualificação, na informação, na sua alimentação, em tudo que vai contribuir para você alcançar aquele propósito. Mas a gente vai começando, parou. Ai, fulaninho, mas você não estava correndo? Eu vi lá no seu Instagram. Ai, parei. Essa semana estava muito corrida, eu tive não sei o quê. Ah, ela já não corre mais. Ah, você não tinha voltado para a academia? Eu vi no seu story outro dia. Ai, mulher, pois é, mas uma correria, as crianças, o trabalho, não sei mais o quê. E as coisas vão absorvendo e a gente não está constante em nada. Ah, porque agora eu vou jejuar. E eu começo um jejum hoje, vai ser 7 dias de jejum. Aí no terceiro dia, ai, ontem eu esqueci, hoje também. Deixa para lá, semana que vem eu começo de novo meu jejum. Esse aqui já foi, já está perdido. Ah, porque agora eu vou ficar assíduo nos cultos, nas células, eu vou frequentar, eu vou congregar, como a palavra diz que eu tenho que fazer. Aí, domingo você veio. Aí, terça, ai, mas hoje eu estou tão cansado, foi tão corrido no trabalho, já está em cima da hora. Fala para o seu irmão, constância. Amém? Para você reter um pouquinho mais sobre a constância, o significado dela no dicionário diz: permanência aturada na mesma disposição de espírito. Permanência aturada. Significa que você precisa suportar algo para permanecer na posição que você decidiu ficar. E olha a continuidade desse significado. Permanência aturada na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões, ou seja, propósito, objetivo. Segundo o significado, insistência inquebrantável. Terceiro, perseverança. E quarto, firmeza. A constância é a capacidade de ser convicto do teu propósito, da finalidade para a qual você faz tal coisa, para a finalidade da qual você adquiriu e estabeleceu determinado hábito, determinada prática.
e principalmente a clareza do propósito que você tem com ela. Eu vou fazer atividade física para eu ter uma vida saudável. Ou eu vou fazer atividade física para eu perder X quilos. Ou eu vou fazer reeducação alimentar para eu emagrecer tantos quilos. Você tem que ter um propósito, uma motivação te leva para aquilo. E a constância que vai te fazer alcançar o resultado e permanecer. Porque o constante é aquele que suporta, que atura uma determinada condição para ele permanecer naquilo que ele se propôs a fazer. E sabe o que Epáfras nos ensina? A sermos constantes na oração, no amor e no cuidado e na vontade do Senhor. Perceba que o verso 13 diz assim, vou ler nessa versão NVI. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós em orações, para que permaneçais firme. Agora repita comigo, permaneçais firme. Ele está dizendo constante, para que seja constante, porque a palavra constância significa permanecer, significa firmeza, significa suportar o necessário para manter-se na convicção e propósito para o qual você se dispôs. E aí ele diz que ele cumprimenta, dizendo que dentre os servos de Cristo, Epáfras é um deles que combate sempre por vós em oração, para que permaneçamos firmes, perfeitos e plenamente seguros na vontade de Deus. Pois dou testemunho de que Ele tem grande zelo por vós. O grande zelo é a constância para o cuidado, para o serviço. A maneira como ele ora, Paulo não diz assim, ele faz umas orações lá pela igreja, entendeu? Então ele é um irmão que ajuda a gente lá, um irmão da intercessão. Não. Leiam comigo a palavra. A palavra diz, servo de Cristo, combatente sempre por vós em oração. Aleluias. Você tem sido um combatente em oração pelo quê? Perceba que Epáfras era um homem combatente por nós em oração, é o que o verso 12 diz. A palavra combatendo vem do grego agonizomai, que significa lutar, persistir. Cada vez que nós vamos fazer uma oração, nós precisamos ter a consciência clara de que nós estamos enfrentando uma batalha. Né? Tem gente que acha que é romântico. Ai, fulano ora por mim, faz uma oração, você ora tão lindo. Ai, ora aqui por mim. É como se você estivesse fazendo uma declaração de amor. Ai, porque eu te amo, porque você é lindo, maravilhoso, você é especial. Uma oração é uma batalha, é uma luta. O que você está dizendo, você tem que dizer com autoridade e orar segundo a palavra e a vontade de Deus. Uma vez que você entende e faz isso de forma racional e está orando com as palavras que o Espírito Santo lhe trouxer, você vai combater, você vai enfrentar uma batalha. E como é uma batalha, gente? É confortável, é lindo, é romântico, como uma declaração. É uma batalha. Quando você abre a tua boca e começa a tua oração, um exército contrário se levanta. Potestades e principados se levantam para que aquela oração não tenha efeito. Para que daqui a pouco você não creia mais naquilo que você acabou de declarar. Para que daqui a pouco você esteja duvidando de que Deus vai mesmo fazer de acordo com o que você orou. Mas há, da mesma maneira, o Espírito Santo e o exército de anjos guerreando em favor daquilo que você orou, se foi segundo a vontade de Deus. Então existe uma guerra acontecendo acerca da oração que você lançou no mundo espiritual. E você está encarando isso como uma simples falácia? Deixa eu orar aqui por você. Pai, em nome de Jesus, toma a vida do irmãozinho. Leva ele, Jesus. Vou orar aqui pela enfermidade dele, está doendo o pezinho dele. Cura o pezinho dele, papai. Querido, um monte de demônios naquele momento está lançando setas e dardos de dor, de inflamação, de adoecimento mental, que mesmo que a cura física chegue no pé do Joãozinho, o Joãozinho vai ficar na mente dele sem acreditar que o pezinho dele está curado. Uma batalha foi travada e você precisa combater isso no mundo espiritual e entender que o que você fez foi uma oração. Você começou uma guerra com o inferno.
E você precisa se posicionar como um guerreiro, como um combatente. E nenhum guerreiro, nenhum combatente e nenhum valente vence nenhuma guerra, nenhuma batalha, se não for constante. Ai, porque hoje eu creio, hoje Jesus vai fazer, hoje eu estou com fé, hoje a minha oração vai ter efeito. Ai, hoje eu não estou não. Ai, hoje eu estou assim pela graça. E ainda tem coragem de usar a graça do Senhor para dizer isso. Quem já ouviu algum irmão dizer isso? Tenha misericórdia de nós. Ai, hoje eu só estou pela graça. Meu filho, qual dia que você não está pela graça? Se não é a graça, nós não estamos de pé. Nós não respiramos, é tudo pela graça. Mas você precisa combater. Você precisa se posicionar como um combatente constante, como Epáfras fez, e foi reconhecido e citado na palavra do Senhor. Ele é alguém que está de joelhos lutando pela igreja de Colossos. Paulo reconhece e diz isso na sua carta. Aleluias. Você tem travado batalha, travado combates acerca de quê? E você tem olhado para eles como verdadeiros combates espirituais? Enxergado a constância que eles estão requerendo de você, enquanto ora a respeito de tais coisas? A gente precisa pensar acerca do que estamos fazendo, do que estamos dizendo. Epáfras travava as batalhas espirituais de joelhos. Como é que eu e você queremos travar as nossas batalhas espirituais? Num salto 15, num domingo, e depois voltando para casa achando que está sendo o combatente, sem ler a Bíblia, sem ter tempo com Deus, sem ter intimidade com Deus, sem entender que você adentrou uma esfera da qual você precisa ser constante para vencer, porque senão Satanás é constante. A Bíblia diz que ele fica 24 horas ao derredor procurando a quem possa tragar. Isso significa que ele é constante. A Bíblia não diz, ele fica 20 horas, 4 ele descansa. Não, ele é constante, ele não para. Mas você e eu precisamos ser imparáveis também. Você e eu precisamos ter constância o bastante para, como Epáfras fazia, ser reconhecido por alguém que dobra o joelho e trava a batalha espiritual. E aquela irmã, ela tem constância, ela ora. Tem dia que ela ora 5 minutos, tem dia que ela consegue orar 2 horas, mas ela ora todos os dias. Sabe por quê? Porque constância não é todo dia dar o máximo. Constância é sempre, é o contínuo, é a insistência, é a permanência que nós vimos o significado. É suportar. Naquele dia foi mais difícil, naquele dia teve muita dificuldade, naquele dia foi mais complicado, foi tudo processado, saiu tudo do controle, a rotina mudou totalmente. Vão ser 3 minutos, mas eu estou aqui, Deus. Olha eu aqui de novo. Hoje não deu, mudou tudo, foi uma tempestade que bateu, ruiu tudo. Eu estou aqui de novo. Apesar da tempestade, Deus. Eu estou aqui de novo apesar do fogo, Deus. Eu estou aqui de novo apesar da mudança, apesar do transtorno. Eu estou aqui de novo apesar hoje do sufoco que foi no trabalho, apesar hoje da luta que foi com as crianças. Eu estou aqui de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E sempre, continuamente. Constantemente. Firme. Firme, isso não significa que você vai estar sempre lá em cima, como você começa hoje o seu projeto na academia, como você começa hoje o seu curso novo, como você começa hoje o seu emprego novo. Você sempre começa com expectativa lá nas alturas, com o ânimo lá nas alturas, sim ou não? Depois de 3 meses, está do mesmo jeito que o primeiro dia? Pois deveria. É esse o nosso problema. A gente perde a oportunidade de ser constante, mas Epáfras foi constante na oração, constante no cuidado, constante no serviço. A nossa constância, ela não pode ser ocasional, ela não pode ser só na hora que vai começar, ela não pode ser só no primeiro dia, só na primeira semana, só no primeiro mês, só no domingo. E aí como é que fica de segunda a sábado? Se eu só ouvir Jesus no domingo, se eu só tiver contato com a palavra no domingo, se eu só adorar Jesus no domingo, como vai ficar? Como que eu vou me preparar para as batalhas que eu vou travar daqui para frente?
E são tantas, não é verdade? Não seja um combatente ocasional, mas diário. Romanos 12:12, a parte B do versículo diz: perseverai na oração. É aquele verso que fala para nós nos alegrarmos, mas a parte B é o ponto focal aqui do ensino. Perseverai na oração. Significa que é importante permanecer. É importante continuar. É importante não parar, ainda que sejam, se era 1 hora, vai ser 15 minutos, se era 30 minutos, vai ser 5 minutos. Mas precisa existir constância. A constância, ela também é um sinônimo da fidelidade. Deus, Ele é constante. Ele é constante, Ele está lá todos os dias. O poder dEle está lá todos os dias. A proteção dEle está sobre mim e você todos os dias. A misericórdia dEle se renova sobre mim e você todos os dias. Por que nós achamos ou queremos viver como quem só precisa ler a Bíblia uma vez, 2 vezes, nenhuma vez na semana? Ai, aquele dia a leitura foi tão longa, já valeu pela semana inteira, né? É sobre ser constante. Sabe, porque nós não conseguimos permanecer se nós não cultivarmos o hábito de fazer todos os dias um pouco e não estivermos focados em fazer. É orar quando você não tem vontade, é orar quando as circunstâncias não estão propícias à oração, entendendo que o fato de você simplesmente permanecer na sua prática de oração, no seu combate de oração, vai lhe levar a uma constância que lhe trará resultados gloriosos. A constância, ela não traz holofotes. Ela não é barulhenta. Pelo contrário. A constância, fala para o seu irmão, a constância, ela é silenciosa. Mas ela é poderosa. Ao tempo que ela é silenciosa, ela é poderosa. Sabe, porque todos os dias na sua vida, durante anos, tenha um hábito saudável. E na sua velhice, colha os frutos desse hábito. Quantas pessoas você conhece que já tem 60, 70, 80 anos e que diz, olha, todos os dias da minha vida eu fiz isso. E hoje você a vê como uma pessoa idosa, que tem uma saúde ou que tem um resultado em alguma área da sua vida que é fruto desta constância. É fruto desse todos os dias um pouquinho. Agora penso que eu e você podemos colher como fruto da nossa constância na oração, da nossa constância na leitura da palavra, da nossa constância no culto a Deus, da nossa constância na obediência, da nossa constância na fidelidade ao Senhor. Para pensar na tua vida o que estaria diferente hoje se você tivesse sido constante em orar por uma determinada causa. Para pensar o que hoje poderia estar totalmente diferente se você tivesse sido constante em ter continuado algo que você parou pelo caminho. Amém? O verso 13, dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós. É uma ilustração da constância no cuidado e no amor. Ele amava verdadeiramente o povo de Deus. Hoje não é algo muito comum. Pelo contrário, é algo raro. Mas naquela época não era também tão comum assim. Tanto não era que chamou a atenção de Paulo, que escreveu à igreja. E que nós hoje acessamos. Ele amava verdadeiramente a igreja. Ele se importava ao ponto de travar batalhas e combates nos joelhos pela igreja de Colossos. Porém, a Bíblia relata que não apenas a igreja dele, que uma das quais ele foi um cofundador, o seu zelo e a sua constância eram tão grandes que ele entendia que não deveriam ficar apenas no âmbito da sua igreja, mas ele queria que a igreja das cidades circunvizinhas, que eram Laodiceia e Hierápolis, também fossem alcançadas. Então eram igrejas que também estavam debaixo da sua cobertura de oração. Eram igrejas sobre as quais, quando ele intercedia pela igreja de Colossos, ele também dizia, também apresentava, também queria que estivesse sob esta mesma cobertura. Agora olha para nós. Será que nós conseguimos orar pelo menos pelo nosso vizinho?
pela nossa rua, a vizinhança, o vizinho da direita ou da esquerda, eu nem digo que está muito próximo. De repente, até por conveniência, a gente ora que aquele fique muito bem, obrigada, né? Mas e pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade? E quais são as cidades circunvizinhas que nós temos? Eu não tenho que travar batalhas e combates espirituais apenas para clamar pelos meus pastores da minha igreja, da minha plaquinha Batista Shekinah. Eu preciso ter coragem, dignidade, decência como cristão e cristã, que eu declaro que sou, de dobrar o meu joelhinho no chão e quando travar essa batalha em oração, interceder pelos pastores na terra, pelos pastores na minha cidade, pelos filhos de pastores, pelas famílias, pelos cristãos, pelos enfermos, por quem o Espírito tem te movido a levar, a travar combates espirituais e apresentar a Deus em oração. Por quais você tem sido movido, ou você não tem sido constante bastante para ouvir e ser sensibilizada pelo Espírito Santo para orar e interceder por essas pessoas ou por essas causas? É preciso constância. É preciso ter relacionamento. A constância, ela é um sinônimo de relacionamento. Se todos os dias eu convivo com você, se todos os dias nós somos constantes no diálogo, na escuta, na empatia, na compreensão do outro, nós nos relacionamos. Nós estamos ali todos os dias. Um exemplo muito prático de constância, para que você de fato saia daqui agraciado com essa compreensão e revelação. Mães que amamentaram, vai entender com muita propriedade o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer. Quando nós temos um bebê recém-nascido, as primeiras noites daquele bebê, nós precisamos acordar muitas vezes 4, 5 vezes para amamentar, sim ou não? Alguma mãe que amamenta pode levantar a mão para eu crer que eu não estou sozinha? Que já amamentou? Quem aqui já amamentou e viveu essa experiência? O bebê acorda, o bebê vai chorar. E nas primeiras noites, então, são as mais constantes, são mais vezes. E me diz, a sua experiência, a sua maternidade, elas são únicas. Se, quando o seu bebê chorava, você deixava ele chorar, com seu peito cheio de leite, sabendo que o que ele queria era mamar. A primeira coisa que acontece é que o seu bebê vai chorar. É a única coisa que ele sabe fazer naquele momento. Ele está nos seus primeiros dias fora do ventre e ele chora. E você enfia o peito na boca e ele suga, suga, suga e enche a barriguinha e cala. Não é assim? É instintivo isso. E depois ele vai evoluindo e evoluindo nesse processo. Mas neste primeiro momento, numa forma instintiva, para que ele sobreviva, ele chora e a gente amamenta. Ele chora e a gente enfia o peito na boquinha. Quando você sabe que ele está com a barriguinha cheia, e se você é adepta, você enfia uma chupetinha na boquinha para ele não chorar. Não é? É assim. Quem não quer, usa outros métodos ou deixa o bebezinho chorar. É uma questão de escolha. Mas sabe o que faz? Faz a mãe ser constante em levantar de madrugada 4, 5 vezes. Mas depois que você passa dessa fase para orar, você consegue ser constante assim? Vou levantar 3 vezes na madrugada para orar. Teu peito não vai encher de leite, não vai começar a incomodar, não vai vazar. O bebê não vai chorar. Não tem nada que te obrigue a ser constante, diferente do contexto da maternidade. E é aí que nasce o verdadeiro constante. Quando você faz por entender o seu propósito, por entender o seu desígnio, a sua convicção, aquela pela qual você permanece e atura, mesmo cansado, mesmo com sono. Eu firmei um propósito e eu vou levantar 3 vezes. Ou eu vou levantar uma vez às 3 horas da madrugada. Mas você vai. Quando você consegue fazer isso, você conseguiu atingir a constância. E quanto mais você pratica a constância, mais constante você fica. Nas áreas em que você não conseguia, você passa a alcançar, você melhora, você evolui. Não só pelo fruto daquilo que você já conseguiu fazer, não só pelo fruto daquilo que você conseguiu permanecer, mas pela transformação que o Espírito Santo de Deus vai gerando em você e te levando a novas mudanças, a novos crescimentos, a novos lugares. E nós não podemos querer o crescimento, a mudança só para nós. Não podemos. Epáfras ensina que não só para a minha igrejinha, mas para a igrejinha de Luiz Eduardo, para a de Formosa, para a de São Desidério, para de tudo cidade que tem em torno, para Angical,
para Brasília, para as nações. Porque o meu ide, lá em Mateus, diz que é para nós irmos e fazermos discípulos os barreirenses. É? Ah, tá, achei que alguém tinha uma Bíblia assim. Ide fazer discípulos os da sua nação. Não. Na Bíblia tem que ide fazer discípulos de todas as nações. Mas quando a gente ouve isso, o que é que a gente pensa logo? Vou para a África, vou para a China, vou para Orlando. Tem muita church por lá, não tem? Presta atenção. Por que você nunca parou para observar se na tua rua não tem um estrangeiro que Deus enviou para ouvir e para se alimentar da sua constância? Por que você nunca parou para olhar quantos estrangeiros na sua cidade o Senhor enviou de nações para que você vá às nações daquela forma e você está aí parado, está aí acomodado, está aí querendo ir às nações e as nações à sua volta, esperando você alcançá-las por meio da sua constância. Mas o comodismo toma o lugar da constância. Se nós alimentarmos o comodismo, se nós deixarmos ele tomar conta, você pode dizer para ele que você é uma pessoa constante em Deus, que você recebe da parte do Senhor a porção de constância que há nele, para que você alcance as nações, para que você vá e faça discípulo. Talvez você vai alcançar nações sem precisar sair da tua casa. E eu não estou aqui fazendo alusão à rede social. Eu estou de fato falando que Deus pode trazer alguém até você, que você vai falar para esta pessoa e ela vai ser uma ponte. E você foi o responsável para que nações sejam alcançadas. E nações, e nações, e gerações sejam alcançadas com salvação, com cura, com libertação, com poder, com conhecimento da glória de Deus. Amém, igreja? Não vamos querer só para a gente. Lembra da parábola dos talentos? Aquilo que Deus te dá não é para ficar só com você, não é para parar em você, não é para esconder, não é para minguar, pelo contrário. É para multiplicar, é para transbordar, é para repassar para outras pessoas. Nada do que Deus dá para nós é para parar em nós, senão Ele não nos daria. O propósito nunca vai ser: toma, é só seu, é para você. Se Ele te entregou, procura logo saber: Senhor, quem o Senhor quer alcançar com isso através da minha vida? E coloca a serviço do reino, porque é do reino. Amém? Glória a Deus. A bênção da constância, ela não pode ser só para mim e para você. A constância na vontade de Deus. Na parte B do verso 12, ele diz que está sempre perseverando, combatendo em oração, para que vos conserveis, ou para que permaneceis firmes, em outras versões, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Permanecer firme, perfeito e consumado em toda a vontade de Deus. Nós já sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, não hesite entre a sua vontade e a vontade de Deus. Vai na de Deus. Vai, fala para o seu irmão, vai na de Deus. Vai na de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é melhor para nós do que a nossa. Algumas vezes, durante situações, vai parecer aquilo que Deus quer, que você sabe que é a vontade de Deus para você, que Deus já falou com você, e aí você acha que não é bom, porque a forma como o Senhor está fazendo, ou talvez através de quem Ele está fazendo, não era como você gostaria que fosse, não é quem você gostaria que fosse. E aí você faz o quê? Vai pelo caminho alternativo, opta pela tua vontade. Nós somos assim. Para ser a vontade de Deus e a gente aceitar muito facilmente, a gente vai muito tranquilo quando a gente vê que é muito bom. Ai, que legal, é a vontade de Deus para mim, que coisa boa, que bênção, Deus mandou você vir aqui me entregar isso.
Ai, glória a Deus, como Deus é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora Deus manda um abençoado para te espezinhar, para te perseguir, para te caluniar, para te fazer constante na oração, na leitura da palavra, no jejum, na consagração, no evangelismo, na intercessão. E aí Deus vai e usa alguém para falar que é de Deus para a sua vida. É de Deus? Eu estou orando todo dia para Deus tirar do meu caminho esse enviado de Satanás. Não é. Foi Deus que enviou. É vontade de Deus para mim e para a sua vida, para você se converter e ficar constante, tá? Porque no comodismo, ninguém está se dispondo a ficar constante, sabe? Tem gente que para orar, Deus está tendo que mandar o inferno inteiro ir atrás. É só porque Deus te quer de joelho de madrugada. Deus está falando com você. Tem gente que Deus está botando os cantudinhos. Vai ali, meu filho, que só 2 está pouco. Vai de 10 em 10, pode tumultuar um pouquinho aqui, porque o abençoado não está entendendo. Sou eu no negócio. Sou eu, diz o Senhor. Receba a minha mensagem e entenda, porque eu já desenhei para você. O Senhor está dizendo que Ele não vai desenhar mais não. Ele já liberou até tumulto, já liberou até bagunça aí no meio da casa. E você está aí clamando o sangue de Jesus. Tem poder. Ele tem poder sobre a sua vida, e tão grande é a misericórdia dEle, que Ele te trouxe hoje aqui para te dizer: tome vergonha na cara e seja constante. Porque eu não vou mais ficar usando o cão, não vou mais ficar usando o ímpio, para te fazer entender que é nos meus pés que eu te quero. É na minha presença que você vai prosperar. É na constância que você vai viver o que eu tenho para você. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E do jeito dele é que é bom, é que é perfeito e é que é agradável. Aleluias. Aleluias. Aproveita o embalo, vamos pegar um bonde. Eu estou aqui, Jesus, eu quero a minha porção. Vamos refletir, igreja. Deus falou com uma pessoa específica nesta noite, ela sabe que foi com ela. Mas Deus está falando comigo e com você, porque Ele está fazendo isso no altar dele, Ele é intencional. Pense sobre o que você está passando. Pense sobre o que você está vivendo, que está te colocando, ó, pertinho de Deus. O que é? Será que Ele não só permitiu para isso? Será que esse não foi o único jeito que Ele encontrou de te ouvir de madrugada? Será que esse não foi o único jeito que Ele achou de fazer levantar de manhã e colocar Ele louvor lá, e chorar, e se quebrantar? Porque de outra forma você estava ocupada demais. Você estava cheia demais de si mesmo para sentir a presença dEle. É assim que nós andamos. É a isto que nós estamos suscetíveis quando nós não somos constantes no relacionamento com Deus. Tudo que Deus faz é bom, a Bíblia diz. E a Bíblia não mente. Se está difícil, se está doendo, se está sufocante, se está maravilhoso, foi Deus que fez e é bom. E deve glorificar o nome dEle. Qual é a luta hoje? Qual é a luta hoje que está te fazendo redirecionar para a constância? Eu estou entendendo, Jesus. Eu preciso ser constante nisso, Jesus. Eu preciso ser constante nisso, naquilo. Peça ao Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite falando ao meu e ao seu coração. O que você hoje, qual área da tua vida hoje Ele precisa achar constância? Constância. Fala para o teu irmão, constância. Fala para mim, constância. É isso, Ramila. É constância. É isso que nós precisamos. Constância. Aleluias. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados, fala aí para o seu irmão, portanto, minha amada, se for uma amada perto de você ou um amado. Portanto, minha amada, viu meu amadinho aqui? Portanto, meu amado, minha amadinha aqui sozinha. Portanto, minha amada, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Na vontade dEle, não é sobre a minha e a sua vontade. A gente quer um monte de coisa. Eu não ia estar nem aqui hoje pela minha vontade, não. Não ia não, mas eu aprendi constância na obediência, aprendi constância, aprendi contentamento, tenho aprendido tanto com o Espírito Santo.
E tenho me esforçado tanto para aprender da maneira mais fácil, para não precisar que Ele permita situações, para que eu me volte para Ele, para querer ouvi-lo e aprendê-lo. Porque nós estamos vivendo esse tempo. O tempo em que o Senhor tem permitido males, mazelas, para que as pessoas se voltem para Ele. Que cidades, que nações se voltem para Ele. Isto não sou eu quem digo, mas a palavra do Senhor. Amém? A constância verdadeira nasce da convicção que Deus é fiel e recompensará quem persevera. Aleluias. Vamos ler mais uma vez 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Epáfras entendia que constância não era apenas resistir, não era apenas ficar ali de joelho orando e clamando e brigando por uma causa que era a causa do Senhor. Mas ele entendia que o povo pelo qual ele intercedia, pelo qual ele travava combates, precisava viver a vontade do Senhor. E era por esta causa que ele orava. Sabe, talvez hoje eu e você só precisemos fazer uma oração para que nós possamos viver a vontade do Senhor. Porque às vezes a gente chega com tanta vontade para Deus, né? Ai, Deus, eu quero te apresentar aqui meu plano disso, Senhor, eu quero apresentar o projeto da minha viagem na semana que vem, Senhor, eu quero me apresentar em 2026, eu já estou com pensamento a 1000. Sim ou não? Projeto. Senhor, que eu viva a tua vontade em 2026. O que o Senhor quer para mim em 2026? Faz o caminho inverso. Não vamos pegar uma lista com um monte de coisas, já apresentar e consagrar como nós temos que fazer, que a palavra diz em Provérbios, para nós consagrarmos e o executar vai vir do Senhor. Quando nós consagramos os planos a Ele, são bem-sucedidos, quando alinhados à vontade do Senhor. Nós abundamos quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então vamos buscar essa graça do Senhor hoje, para que nós consigamos combater, entendendo que nós estamos enfrentando um verdadeiro combate, uma verdadeira batalha a cada oração que nós fazemos. Mas não esquecer de quem está conosco, de que nós já entramos campeões nas nossas guerras. Nós já entramos vencedores, mas nós precisamos decidir entrar e sermos constantes. Porque quantas batalhas você já viu uma pessoa perder simplesmente por não lutar ou por não aparecer? Quem já viu muita gente aqui nas competições perder por WO, que é o não comparecimento à batalha? Quem já viu? Amém, alguns viram, glória a Deus. É sobre isso. Tem pessoas que você vai ver galgar lugares, experimentar coisas, viver experiências, das quais você vai dizer, poxa, eu trabalhei tanto para viver isso, para ter isso, para fazer isso. E fulano, esforço zero, está lá. Mas por trás disso há algo que ele fez com constância, que levou ele àquele resultado. Então não compare a sua falta de constância a uma constância secreta de alguém. Não olhe para o melhor momento de uma pessoa, ou não olhe para a desgraça de uma pessoa, atribuindo isso ao que ela fez ou ao que ela não fez. Há sempre uma constância ou uma falta de constância que vai nos levar aos resultados que nós temos. Mas Epáfras nos chama a atenção à constância na oração, entendendo o combate que nós devemos travar quando oramos e fazer isso com um verdadeiro combatente. A constância no amor e no serviço, se importar com a igreja, entendendo que ela não é apenas a nossa placa, o nosso ministério, a nossa célula, e não se importar com as nações, e as nações que estão bem perto de nós, nos esperando a nossa constância. E por fim, ele nos ensina a constância na vontade do Senhor, que é aí que está a chave da nossa vitória, da nossa abundância. É quando nós entendemos, buscamos e vivemos essa vontade, que nós somos abundantes, permanecendo firmes nela, como está aqui em 1 Coríntios. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar em nome de Jesus.